Olá, pessoal, como vocês estão? Continuando a nossa matéria, hoje nós iremos falar sobre a estrutura da Constituição, tá? De quais partes se forma a Constituição, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela para que vocês possam acompanhar, tá? Então, gente, muito bem. Vamos começar. A Constituição, ela é formada por três partes principais, tá? São três partes que formam a Constituição. Nós vamos falar de cada uma delas. Nós temos o preâmbulo, tá? Em seguida, nós temos o corpo da Constituição, que são os artigos que vão do 1º ao 250. Encerrados os artigos da Constituição, nós temos o que a gente chama de ADCT, que são os atos das disposições constitucionais transitórias, tá? Cada um desses elementos, eles têm um sentido deles fazerem parte, tá? Nesse formato. Por que não está tudo dentro da Constituição, lá no corpo da Constituição, né, escrita junto lá, corrida junto com os artigos? Tem uma lógica para que venha o preâmbulo, o corpo da Constituição e o ADCT, tá? Então, vamos começar falando primeiro do preâmbulo, tá? O preâmbulo, gente, é aquela parte inicial da Constituição que vai dar como se fosse uma introduzida, é como se fosse a introdução da Constituição, tá? Ela está lá no início da Constituição. Se vocês pegarem uma Constituição, vocês vão ver que tem um parágrafo, eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada, que é o parágrafo que vai trazer uma introdução, tá? Então, deixa eu abrir aqui para vocês a Constituição, para vocês darem uma olhada, tá? Vamos ver se vai vir o preâmbulo aqui. Ai, meu Deus, peraí. Peraí, gente, peraí, vamos lá. Aqui, ó. Está aparecendo aí para vocês. Constituição, ó. Olha o preâmbulo aqui, ó. Vou marcar para vocês darem uma olhada. Ó. Então, olha só o que diz o preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático de direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, gente, como vocês podem ver, isto é o preâmbulo da Constituição, tá? Então, é um parágrafo que vai introduzir a Constituição, tá? Que vai dizer quais são os valores que vão prevalecer naquela Constituição, né? Então, a gente pode pegar aqui, ó, a gente vê que os valores que o Constituinte achou importante que ficassem registrados na nossa sociedade, que ficassem plasmados no texto da Constituição, são quais? Ó, Estado democrático, então o Constituinte entendeu que era fundamental que a gente fosse uma democracia. Direitos como liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça. Está dizendo que são valores supremos, falando que a gente tem que viver numa sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, viver em harmonia social, comprometida com a solução pacífica das controvérsias. Então, gente, o que o preâmbulo traz é refletir os valores que a sociedade dava importância naquele momento em que a Constituição foi promulgada, tá? Então, vamos voltar lá no material. E aí, o que a gente pode dizer em relação ao preâmbulo? Em relação ao preâmbulo, a gente tem que comentar o seguinte. Muito se discutiu no STF se aquele texto ali, né, que aquele preâmbulo, aquele parágrafo que vem antes da Constituição, que introduz a Constituição, se ele pode ser considerado uma norma constitucional ou não, tá? Se eu considero ele, se eu devo considerar o preâmbulo, como eu considero as demais normas da Constituição, como elas são supremas, no topo da pirâmide do ordenamento jurídico. Né? Então, lembrem-se sempre, as normas constitucionais elas são fundamento de validade para o resto, de forma que todas as demais normas têm que estar de acordo com a norma constitucional. E quando eu falo isso, eu estou incluindo o preâmbulo, né? O preâmbulo também vai servir de fundamento para o resto das normas. Uma norma pode, por exemplo,
seria inconstitucional porque feriu o preâmbulo? Existe essa possibilidade? E aí, gente, o STF discutiu sobre isso e trouxe, né? Aí haviam teorias, né? 3 teorias, principalmente 2 teorias. A primeira delas era a tese da irrelevância jurídica do preâmbulo, que dizia que o preâmbulo não seria uma norma jurídica, tá? Ele não tem relevância jurídica. Ele teria uma relevância social, uma relevância política, porque reflete valores, mas não pode ser considerado uma norma, tá? Então não tem caráter normativo. Nesse sentido, não pode produzir direitos e obrigações, não precisa ser respeitado, não deve ser observado em caso das outras normas jurídicas. As outras normas jurídicas que não obedeçam ao preâmbulo não seriam consideradas inconstitucionais, tá? Porque o preâmbulo é apenas uma diretriz, valores, tá? Então não representaria aqui norma jurídica, tá? E nós tínhamos uma outra tese, né? Que é a tese da relevância idêntica aos demais preceitos, tá? Que é também chamada de tese da plena eficácia, que é o quê? O preâmbulo seria uma norma constitucional como qualquer outra, tá? Não porque ele está do lado de fora dos artigos da Constituição, isso não faria com que ele não fosse também tratado, considerado como uma norma constitucional, tá? Então, para essa teoria aqui, o preâmbulo seria como uma norma constitucional como qualquer outra. Para ser alterada, tem que ser por meio de emenda, deve ser observada sob pena de inconstitucionalidade, tá? Produz direitos e obrigações. Então, todas as características que uma norma constitucional contém, o preâmbulo também conteria, tá? Porque seria uma norma constitucional como qualquer outra. Então, nós tínhamos essas 2 teses aqui, tinha uma terceira que era pouco relevante, nem vou falar sobre ela com vocês. Tá? Que era uma tese do meio, né? Não seria nem uma coisa nem outra, mas não era muito relevante essa tese. Mas, gente, aconteceu que o STF decidiu que o preâmbulo, o STF adotou a tese da irrelevância jurídica do preâmbulo, tá? Ou seja, o que o STF entendeu? Que o preâmbulo não é uma norma. O preâmbulo representa valores, ele não está aqui, ó, ele não se situa no âmbito do direito, ou seja, ele não produz direitos e obrigações, não é uma norma que impõe observância estrita. Ah, ele está situado no domínio da política, ele reflete uma posição ideológica do Constituinte. Ou seja, os parlamentares constituintes, aqueles que elaboraram a Constituição, eles plasmaram ali no preâmbulo a ideologia que prevalecia na sociedade brasileira naquele momento. Os pensamentos, os valores, tá? Isso que o STF entendeu. E o STF analisou isso, gente, quando ele julgou um caso que chegou para ele lá, que foi o seguinte, né? Nós vamos aprender ainda esse semestre que todos os estados-membros, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, etc., todos os estados-membros têm as suas próprias constituições, as constituições estaduais. Então, além da Constituição Federal, nós temos, né? Cada estado tem a sua Constituição estadual, tá? A Constituição estadual é uma norma que está abaixo da Constituição Federal, portanto, deve observância à Constituição Federal, ou seja, a Constituição estadual ela tem que reproduzir as normas que a Constituição Federal trouxe. Ela não pode inovar, prever uma coisa diferente do que a Constituição trouxe, tá? Existem normas que a gente chama de normas de repetição obrigatória, que são normas que estão na Constituição Federal e que obrigatoriamente têm que ser repetidas nas Constituições estaduais. Tá? Que normas são essas? Aquelas normas que a gente chama, nós já falamos sobre isso, de normas materialmente constitucionais. Aquelas que dizem respeito àquelas 3 funções da Constituição. Criar o Estado, organizar o Estado, garantir direitos. Então, tudo que falar sobre isso é norma de repetição obrigatória. Os estados têm que repetir nas suas constituições. Eles não podem prever de forma diferente. E aí veio a Constituição do Acre e, se vocês observarem aqui, ó, lá na Constituição, no preâmbulo, vem assim, ó, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição. Essa expressão, sobre a proteção de Deus, já trouxe diversas polêmicas, porque como o Brasil é um Estado laico, muito se discutiu que não deveria falar sobre Deus no preâmbulo, porque se o Brasil é um Estado laico, não tem nada a ver o Estado com Deus ou com a religião, né? Isso é uma polêmica para a gente discutir em outro momento.
Mas agora eu quero dizer o seguinte. Veio essa expressão, né, sobre a proteção de Deus no nosso preâmbulo. Quando os estados foram elaborar as suas constituições, todos colocaram sob a proteção de Deus no preâmbulo das constituições estaduais, menos o Acre. O Acre não falou nada, não colocou sob a proteção de Deus, não falou nada de Deus, simplesmente não mencionou esse nome, né? E aí, o Partido Social Liberal, né, que é o PSL, que é o famoso PSL, questionou lá no STF a constitucionalidade da Constituição do Acre, dizendo que ela havia descumprido o preâmbulo, porque ela não repetiu no seu próprio texto a expressão sobre a proteção de Deus, tá? E foi nesse contexto dessa ação que chegou lá para o STF decidir, que ele decidiu que o Acre não tinha que obedecer o preâmbulo, que na Constituição do Acre não era necessariamente obrigatório que ele reproduzisse essa expressão, porque essa expressão está contida no preâmbulo. E o preâmbulo, segundo o STF entendeu, não é uma norma jurídica. Ele reflete uma posição ideológica, ele reflete valores. Então, não são, por isso, norma de repetição obrigatória, tá? Então, gente, ficou definido o quê, nesse momento? Que o preâmbulo não é considerado uma norma jurídica, de forma que ele não serve de repetição obrigatória nas constituições estaduais, ele não serve de parâmetro para se realizar o controle de constitucionalidade. O que é o controle de constitucionalidade? Quando eu analiso se as normas infraconstitucionais estão de acordo com a Constituição. Tá? Isso que se chama controle de constitucionalidade. E qual que é o parâmetro? A Constituição, né? Você vai comparar com o quê? Com a Constituição. E o STF decidiu que o preâmbulo, não. O preâmbulo não é uma norma constitucional, tá? O preâmbulo é o quê, então, gente? Se o preâmbulo não está no âmbito do direito, mas está no âmbito da política, não tem força normativa, não é norma de reprodução obrigatória pelas constituições dos estados, não serve de parâmetro para a declaração da inconstitucionalidade de leis. O que é o preâmbulo, então? O STF entendeu que o preâmbulo é uma diretriz hermenêutica. O que é isso, gente? Nós ainda vamos falar sobre hermenêutica esse semestre. Hermenêutica, grosso modo, sem entrar em detalhes, seria interpretação. Tá? Então, hermenêutica constitucional, por exemplo, é a interpretação da Constituição. Tá? Então, diretriz hermenêutica é o quê? Servir de diretriz para ajudar a interpretar a Constituição. Tá? Muitas vezes mesmo, tá? Isso acontece muito na prática. A gente se depara com uma norma constitucional que a gente não sabe exatamente como que ela deve ser interpretada. O que o legislador quis dizer ali com aquele texto? Às vezes o texto é ambíguo, às vezes o texto é muito aberto, muito amplo, e você não sabe exatamente o que você consegue encaixar ali. Você vai precisar fazer o quê? Interpretar. Tá? Interpretar como? O preâmbulo é uma das ferramentas que vai te ajudar a interpretar. Porque você vai ver ali quais são os valores que o Constituinte achava importante. Então, na hora de interpretar, você vai levar em conta, bom, peraí, eu tenho que interpretar isso aqui, levando em conta que deve prevalecer a igualdade, a soberania, a democracia, a pluralidade, né? Então, eu tenho que levar em conta esses valores na hora que eu for interpretar as normas constitucionais. Tá? Então, acabou que o preâmbulo, ele ficou sendo hoje utilizado como diretriz hermenêutica, como forma de ajudar na interpretação da Constituição, por causa dos valores que ele reflete. Tá? Ou seja, quando os constituintes foram elaborar a Constituição, eles quiseram garantir que ficassem resguardados aqueles valores. Então, quando eu for interpretar a norma constitucional, eu tenho sempre que lembrar disso, que eu quero resguardar são esses valores. Tá? Então, se eu estiver dando uma interpretação, por exemplo, que fere a igualdade, não é essa interpretação que deve prevalecer, porque a igualdade está lá no preâmbulo, dizendo que é um valor hermenêutico. Tá? Então, é isso, gente. O preâmbulo hoje ele é irrelevante juridicamente. Ele não é uma norma. Tá? Ele não produz direitos e obrigações, não serve de parâmetro para controle de constitucionalidade, tudo aquilo que nós já falamos. Ele é o quê? Uma expressão ideológica dos constituintes, uma expressão dos valores que deveriam estar presentes na Constituição naquele momento. Tá? Isso aqui é o preâmbulo. Certo? Depois do preâmbulo, nós temos o quê? O corpo da Constituição. Tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês para vocês verem. Ó. Então, nós começamos aqui o artigo 1º, e aí vem toda a Constituição, que é o que a gente chama de corpo da Constituição, que vai acabar lá no artigo 250, tá? Isso aqui, gente, vocês vão passar a faculdade inteira estudando, tá? Então, nós temos aí 250 artigos,
que vão versar sobre os mais variados temas. Então, nós temos questões relacionadas com direito do trabalho, nós temos questões relacionadas com direito penal, com direito econômico, com direito consumidor, com direito tributário, com direito administrativo. Então, o corpo da Constituição, vocês vão estudar ao longo do curso de direito de vocês, tá? Porque nós vamos estudar aqui alguns artigos, né? E vocês vão estudar em outras matérias, outros artigos que têm previsão, né? Que estão relacionados com a matéria e que têm previsão constitucional, tá? Então, o corpo da Constituição é o que vocês vão estudar ao longo da faculdade de Direito. Então, nós vamos trabalhar somente alguns artigos aqui na nossa disciplina, depois nos próximos semestres, nos outros direitos constitucionais que vocês forem ter, também vai trabalhar, né, outros artigos, mas o grosso vocês vão trabalhar ao longo do curso inteiro. Então, o corpo da Constituição é isso, são os artigos, são as normas constitucionais propriamente ditas, que vai do artigo 1º ao 250, tá? Essas são, sim, normas constitucionais, não há qualquer questionamento em relação a isso. São normas, têm relevância jurídica, produzem direitos e obrigações, são de repetição obrigatória pelos Estados-membros, servem de parâmetro para controle de constitucionalidade das demais leis, tá? Então, sim, essas são as normas constitucionais propriamente ditas, tá? Para serem alteradas somente por meio de emenda constitucional, certo? E, gente, a terceira parte da Constituição, que é o que eu falei para vocês, que chama ADCT, tá? Que são os atos das disposições constitucionais transitórias, tá? O que são essas normas, gente? Essas normas do ADCT são as normas de transição. Imaginem, gente, lá em 1988, quando a Constituição entrou em vigor, tá? Assim que uma nova Constituição entra em vigor, a Constituição anterior ela é totalmente revogada, tá? Então, em 1988, gente, quando a nossa Constituição entrou em vigor, a Constituição anterior foi totalmente revogada, né? Só que a nova Constituição trazia algumas previsões que ia demorar um certo tempo para que tudo tivesse adequado, né? Então, ela criava novas instituições, ela estabelecia novas formas de organização do Estado. Até que isso se produzisse na prática, ia levar aí alguns anos, né? E como que o Estado brasileiro ia se reger durante esses anos de implementação da Constituição, né? Para isso que vieram as normas transitórias, né? Para assegurar uma transição harmoniosa, uma transição tranquila do regime anterior para o regime atual, tá? Então, vejam vocês, por exemplo, o artigo 16 do ADCT, que eu trouxe aqui como exemplo, né? O artigo 16 vai falar o quê? Até que se efetive o disposto no artigo 32, parágrafo 2º, caberá ao presidente da República, com aprovação do Senado, indicar o governador e o vice. Então, gente, o que está dizendo isso aqui? Que até que se realizem novas eleições, até que se consiga reunir todas as regras, reunir todos os requisitos, os governadores dos estados vão ser escolhidos pelo presidente, tá? Nós adotamos um sistema de voto direto, mas até que ele não se efetive, quem vai escolher os governadores vai ser o presidente com aprovação do Senado. Então, percebem, gente, como que é uma previsão para regular essa transição? A Constituição nova já existe, a Constituição anterior não existe mais. Só que a Constituição nova, ela ainda não está efetiva, né? Ela ainda não pode muitas coisas ainda não conseguem se processar na prática. Então, para isso que vieram essas normas do ADCT. Se a gente pegar lá, várias normas, vamos dar alguns exemplos, elas vêm falar sobre um período de transição, elas não duram para sempre. Tá? Então, olha isso aqui. O mandato do atual presidente terminará em 15 de março de 1990. Quer dizer, é uma regra transitória. Tá? Então, a gente já tinha um presidente eleito, a nova Constituição trazia uma nova previsão com um mandato presidencial de uma duração diferente, só que até que a gente não consiga eleger o novo presidente, que comece a contar o prazo que a Constituição colocou, eu tenho que prever como vai ficar atualmente. E aí previu, por exemplo, que o mandato do presidente atual terminaria em 1990, dia 15 de março. Tá? A primeira eleição para presidente da República
após a promulgação da Constituição, será no dia 15 de novembro de 89. Então, imaginem vocês, a Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 88. Né? Eu vou marcar eleições para quando? A Constituição diz que vai ser no primeiro domingo de outubro. Tá? Só que as primeiras eleições eu não vou fazer no primeiro domingo de outubro, eu vou organizar melhor, eu vou marcar uma data certa, 15 de novembro. Tá? Aí depois, as próximas serão realizadas a cada 4 anos, né? no primeiro domingo de outubro. Então, são regras que vão reger, que vieram com a intenção de reger essa transição. Tá? A transição da Constituição anterior para a nova Constituição. Regendo, né? Trazendo normas que vão versar sobre esses primeiros anos de vigência da Constituição. Tá? Então, essa que é a ideia do ADCT. Tá? É para isso que eles vêm. Por isso que é um conjunto de normas que vem fora do corpo da Constituição. Tá? Porque é um conjunto de normas diferentes. É um conjunto de normas que tem uma característica própria, uma característica que os vai diferenciar das demais normas constitucionais. Quais são essas características? Isso aqui eu preciso que vocês prestem muita atenção. Tá? As características principais, a principal característica das normas do ADCT, gente, que vai diferenciá-la das demais normas constitucionais, é que elas têm eficácia jurídica somente até o momento que ocorre a situação nelas prevista. Ocorrida a situação, a norma perde a sua eficácia por exaurimento do seu objeto. Tá? Então, isso está dizendo o quê, gente? Que as normas do ADCT, como o próprio nome já diz, elas são transitórias. Tá? Por isso que elas estão destacadas, elas não estão lá no corpo da Constituição. Elas só vão durar durante um determinado período. Qual período? Enquanto não acontece a coisa que elas estão tratando. Então, por exemplo, aquele artigo que eu li lá para vocês, vamos voltar lá. Ó. Aqui, ó. O mandato do atual presidente da República termina em 15 de março de 1990. Né? Então, gente, o que aconteceu? Em 15 de março de 1990, aconteceu essa situação aqui. Esse artigo perdeu a lógica, né, gente? Então, ele teve a sua eficácia exaurida. Tá? Significa o quê? Que ele não vale mais. Significa que ele já passou o prazo de vigência dele. Tá? Por quê? Porque aconteceu a situação que ele previa. Tá? Mesma coisa aqui, por exemplo, ó, no dia 7 de setembro de 93, muitos de vocês vão lembrar, tá? O eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma e o sistema de governo, se monarquia ou república, se presidencialismo ou parlamentarismo. Tá? Então, gente, em 7 de setembro de 93, aconteceu o plebiscito, e aí o que aconteceu com esse artigo aqui? Ele teve a sua eficácia exaurida. Por quê? Porque ocorreu a situação que ele previa. Tá? Ele foi criado para regular uma situação específica. No momento em que essa situação específica ocorre, ele perde a lógica de existência. Então, ele continua lá, porque ele está lá, mas ele não tem mais eficácia. Tá? Ele não foi revogado, ele continua lá existindo. Ele está aqui, ele é o artigo 2º do ADCT. Só que ele já teve a sua eficácia exaurida. Percebem? Então, vamos voltar aqui no material. Ó, os dispositivos do ADCT, ó, ocorrida a situação que eles descrevem, a norma perde a sua eficácia por exaurimento do objeto. Ou seja, já aconteceu aquilo que eles né, que o artigo previa, não tem mais sentido ele ter validade. Por quê? Porque aquilo ali já aconteceu, não vai acontecer de novo, falava de uma data específica que, obviamente, não vai voltar. Então, ele perde o objeto. Tá? Isso quer dizer o quê? Que ele foi revogado? Não, ele não foi revogado. Ele continua lá, né? Ele continua existindo. Só que ele não tem mais eficácia. Tá? Por quê? Porque já aconteceu a situação, ele está prevendo, ele não fala sobre nada mais, o que ele falava já aconteceu, ele não tem sentido mais, ele reger em uma outra situação. Mas ele não foi revogado, ele continua lá, certo? E uma coisa importante, gente, apesar dos dispositivos, dos artigos que estão lá no ADCT serem transitórios, eles estão lá para durarem somente durante um determinado período, são normas constitucionais como qualquer outra, tá? Então, tem o mesmo status jurídico e a mesma hierarquia das demais normas constitucionais. Vejam aí na tela, tá? Quer dizer o quê? Que, diferentemente do preâmbulo, eles são, sim, normas constitucionais. Ou seja, são de observância obrigatória pelos Estados-membros,
todos os Estados-membros têm que obedecer às normas do ADCT, sob pena de inconstitucionalidade, tá? São parâmetro para o controle de constitucionalidade, quer dizer o quê? Que se uma norma nossa infraconstitucional violar o ADCT, ela será uma norma inconstitucional, tá? Então, são normas constitucionais com todas as características que uma norma constitucional possui, só que com uma característica diferente. O quê? Ela perde a eficácia quando exaure o seu objeto. Quando acontece a situação que ele previu, ele vai ser um artigo que não vai ter mais eficácia. Ele vai ter a sua eficácia exaurida, certo? Então, é isso aqui que está marcado na tela, que vai diferenciar as normas do ADCT das demais normas constitucionais. Tá? O fato de o seu objeto se exaurir com o decurso do tempo ou quando ocorre situação neles prevista, certo? Ah, então não vale mais nada do ADCT. Gente, nossa Constituição já tem 30 anos de vigência, né? Ela é de 88, vai fazer 32 esse ano. Ainda existem dispositivos no ADCT que valem. Por quê? Porque a situação sobre a qual eles falam ainda não aconteceu. Tá? Então, por exemplo, vamos dar uma olhada lá, um exemplo para vocês. Artigo 10, inciso 2º. Ó. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o artigo 7º, inciso 1º da Constituição, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, está dizendo o quê, gente? Que a Constituição, né, que lá no artigo 7º, a Constituição está dizendo que vai ter uma lei complementar. Só que, enquanto não vier essa lei complementar, é esse artigo aqui que vai reger. A lei complementar, gente, até hoje não veio. Tá? Então, 32 anos depois da Constituição, a lei complementar a que se refere o artigo 7º ainda não foi elaborada, ainda não foi produzida pelo Congresso Nacional. Tá? E aí? Aí que eu vou continuar sendo regida pela DCT. Se ainda não aconteceu essa situação, a norma ainda está valendo. Tá? Quer dizer o quê? Que a empregada gestante não pode ser dispensada, não pode ser mandada embora, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Isso aí vocês que já estão vendo direito do trabalho já estão cansados de saber. Né? Chama a estabilidade da gestante. Ela só pode ser mandada embora 5 meses depois do parto. Né? E isso está previsto aonde? Está previsto no ADCT, tá, gente? É uma norma constitucional, é uma norma que está no topo do ordenamento jurídico, tá? Só que é uma norma que é uma norma transitória. Ela vai durar para sempre? Não, ela vai durar só até o momento em que essa lei complementar aqui, ó, a que se refere ao artigo 7º, for promulgada. Como essa lei complementar ainda não foi promulgada, esse artigo 10 do ADCT ainda está valendo. Porque ainda estamos na situação transitória, né? Ainda não efetivou o que a Constituição mandou efetivar, tá? Se vocês pensarem, 30 anos é um bom prazo, é um prazo grande, mas em termos de idade de democracia, a gente pode dizer que o Brasil é uma democracia jovem, né? Só tem 30 anos. Os países europeus têm aí 200 anos, né? De democracia, 100 anos de democracia. Então, gente, é isso. E para eu alterar uma norma do ADCT, eu tenho que fazer por meio de emenda constitucional. Por exemplo, se eu quiser mudar esse negócio aqui, né, da gestante não poder ser mandada embora até 6 meses depois do parto, hoje em dia fala em 5, eu tenho que fazer uma emenda constitucional, com aquela aprovação daquele quórum que a gente já conhece, 3/5, né, 2 turnos em cada uma das casas, com 3/5 de aprovação em cada um deles, para alterar essa norma do ADCT, tá? E existem normas do ADCT sendo produzidas até hoje, tá, gente? Então, acho que o artigo 93, se eu não me engano, olha para vocês verem, esses artigos aqui que estão taxados, estão vendo? São artigos que foram retirados. Olha, isso aqui foi retirado em 2003, 2007, 2011. Por quê? Porque veio uma emenda constitucional para alterar, tá? Se eu não me engano, o artigo 93 é um artigo super recente, tá? Que foi incluído na Constituição, aqui, ó, 93A. Ele foi incluído, 92A, na verdade, aqui, ó. Ele foi incluído aqui, ó, em 2014, incluído para a emenda constitucional número 83, tá?
são acrescidos 50 anos ao prazo fixado pelo artigo 92. Pelo artigo 92. São acrescidos 10 anos ao prazo fixado no artigo 40. Quer dizer o quê, gente? Que existem ainda normas do ADCT que estão valendo, tá? Elas foram criadas para terem uma duração transitória, só que pode ser que exista alguma situação ainda que a gente ainda esteja na transição, tá? Como é o caso lá da empregada gestante, tá? Então ainda está valendo o ADCT. Então o ADCT pode sofrer uma emenda constitucional para alterar o seu texto, ele pode sofrer uma emenda constitucional para retirar o seu texto, tá? Por quê? Porque é uma norma constitucional como qualquer outra, tá? Somente ela vai ter aquela característica que a vai diferenciar das demais, que é o fato dela perder a eficácia quando acontece situação nela prevista. Essa é a diferença dela para as demais. Tá? As demais normas constitucionais elas são criadas para durarem por prazo indeterminado. As normas do ADCT não. Elas foram criadas para durarem durante um período, tá? Um período transitório, né? E elas vão perder a eficácia assim que acontecer a situação nelas prevista. Ok, gente? Então, relembrando, a Constituição é formada por 3 elementos, tá? O preâmbulo, que não tem relevância jurídica, não é considerado uma norma constitucional, serve apenas de norte de interpretação e vai nos mostrar os valores do Constituinte. Nós temos o corpo da Constituição, que são as normas constitucionais propriamente ditas, aquelas que vão do artigo 1º ao artigo 250, tá? Vocês vão estudar aí ao longo do curso. E nós temos as normas do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, aquelas criadas com a finalidade de fazer uma transição harmoniosa do regime anterior para o regime atual, tá? Regendo situações transitórias. Então, elas vieram para ter um caráter transitório. Elas só vão durar enquanto não acontecer a situação nelas prevista. Tá? Quando acontece a situação nelas previstas, o que acontece com elas? Elas vão ter a eficácia exaurida. Elas vão perder a eficácia. Tá? Vocês podem dizer que elas tiveram a eficácia exaurida ou que elas perderam a eficácia por exaurimento do objeto. Tá? Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês hoje sobre a estrutura da Constituição, como ela se divide. Tá? Deixa eu parar o compartilhamento aqui. E estou à disposição para o que vocês precisarem. Qualquer dúvida, mandem para mim no WhatsApp. Tá? Um abraço a todos.